Paz do Senhor, amados irmãos. No vídeo anterior, nós falamos sobre os loucos de Isaías, capítulo 35, versículo 8. E de alguma forma eu expliquei por que essa, essa vontade de estudar um pouco melhor essa palavra e esse termo surgiu, né? Numa sala de aula foi dito que os loucos iriam para o céu e eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto. Decidi estudar um pouco para saber melhor sobre o que isso relata, né? O que a Bíblia relata sobre isso. E por quê? Porque no momento em que eu ouvi isso, uma coisa que na mesma hora bateu no meu coração foi: se todo louco vai ser salvo, a loucura não é um problema, a loucura é uma grande bênção. E, inclusive eu escrevi isso na descrição do vídeo anterior. E eu gostaria, no primeiro vídeo, eu tentei desenvolver uma ideia de que esses loucos são aqueles que realmente são vistos como loucos pelos homens. Porque a Bíblia ela tem duas maneiras de se reportar a nós. Ela passa a visão de Deus sobre o homem, e ela, para o homem entender as palavras de Deus, ele também fala a visão, a linguagem do homem. E nós vamos ver isso até hoje em alguns versículos aqui, que eu vou apresentar outros versículos de contraponto para os irmãos meditarem depois. E o objetivo do vídeo de hoje é mostrar os loucos na visão de Deus. É claro que são muitos versículos e não tem como passar todos eles. Então, os irmãos, por favor, prestem atenção no que é realmente necessário nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje. Não sei como você vê esses vídeos que são gravados, mas o de hoje realmente vai precisar muito da sua atenção, tá bom? Vamos lá? Primeiro, louco, a visão de Deus, são aqueles que pregam a outros deuses e falam coisas do seu coração, muitas das vezes usando o nome de Deus. E para isso eu separei dois textos. Nós vamos ler bastante texto bíblico. Livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 13, diz assim: nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo. Deus chama de louco aqueles que profetizam em nome de outros deuses. Mas eu gostaria de já fazer aqui um parêntese aqui. O que são outros deuses? Não existe outro Deus além do nosso Deus. Não existe outro Deus além do Deus eterno, Deus Pai. Não existe outro Deus. Por que Deus usa a palavra outros deuses ou Baal, esse tipo de situação? Para o povo entender exatamente o que Deus estava falando, sobre a quem Deus estava se referindo. Por quê? Porque o livro de Salmos 94, versículo 4 e 5, tem uma citação ali impeditiva. Lá vai dizer que o Senhor é maior do que todos os deuses. E o versículo 5 vai dizer: porque todos os deuses não passam de ídolos. O que difere Deus dos ídolos é que Deus não pode ser manipulado. Os ídolos podem ser manipulados. Não existem outros deuses, só existe um Deus, o nosso Deus. Amém? Primeira loucura à visão de Deus é a loucura dos que profetizam em nome de outros deuses e dos que fazem errar o seu povo, os que profetizam no seu próprio coração. Livro de Ezequiel, capítulo 13, tem algo aqui muito bom da gente ler. 13, versículo 3. Ezequiel 13, 3 diz assim: assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. O que é profeta nos dias de hoje?
propriamente dito. Profeta nos tempos antigos, no tempo da antiga aliança, eram aqueles que traziam as palavras de Deus e enviavam esta palavra vinda diretamente de Deus ao povo. E o povo, o rei, eles ouviam a palavra de Deus e sempre que seguiam a palavra do profeta, o povo ia bem. Quando o rei estava na direção de Deus, o povo ia bem. Quando o contrário, o povo perecia. Ok? Quem são os profetas hoje? São os que pregam a palavra de Deus, profetas de Deus que falam coisas de Deus, que pregam as verdades divinas. Então, quando esses profetas, pregadores, eles fazem coisas do seu próprio espírito, do seu próprio juízo, e não perante Deus, biblicamente, essas pessoas são chamadas de loucas. De loucas. Outros que são chamados de louco por Deus são os que pensam que Deus está cego. Eu quero ler com você também Salmos capítulo 94. É tremendo, irmãos. A Bíblia, ela tem resposta para todas as coisas. Versículo 7 e 8. E dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Versículo 8. Entendeis, ó brutais dentre os povos, e vós, loucos, quando sereis sábios? O que está dizendo aqui? É que é uma loucura achar que Deus não está vendo, que Deus não está percebendo, que Deus não está olhando. É loucura achar que porque o pastor não está vendo, Deus também não está vendo. Eu costumo dizer que se tem uma pessoa que você deveria esconder as coisas e você nunca vai conseguir, é a pessoa de Deus. Nunca haverá a possibilidade do homem esconder os seus erros para Deus. Mas existe uma certeza em Isaías capítulo 1, que ainda que o seu pecado seja escuro, ou seja, para chamar a atenção, o Senhor pode tornar ele branco como a neve. Creia nisso. É melhor você se expor a Deus do que ser exposto pelos seus próprios erros. Outra coisa que chama a atenção está no capítulo 92, versículos 6 e 7, que loucos são aqueles que não entendem as obras de Deus. 92, versículos 6 e 7. O homem brutal nada sabe, e os loucos não entendem isso. Do que está se referindo? Os versículos seguintes. Versículo 5. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, e muito profundo os teus pensamentos. O brutal não entende, o louco não entende. É por isso que você vê os grandes sábios do século 21 dizendo que tudo isso é criação de uma explosão, que tudo isso é criação de um acidente. São loucos a visão de Deus. Eu consigo me lembrar do versículo que dei ontem em 1 Coríntios capítulo 1, que a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens, do que a sabedoria dos homens. Então aqueles que não creem nas obras de Deus, a visão bíblica, são considerados loucos. Os que não buscam conhecer o Senhor, Jeremias, capítulo 4, versículo 22. Deveras meu povo está louco, já me não conhece. São filhos loucos e não inteligentes. Sábios são para o mal fazer, mas para o bem fazer nada sabem. Loucos, aqueles que não buscam conhecer o Senhor. E aqui está dizendo literalmente a pessoas que já têm um certo conhecimento. Aqui está se tratando do próprio povo de Israel. Os que não sabem o caminho do Senhor, nem os seus juízos, esses são considerados loucos. Jeremias capítulo 5, versículo 4. Eu, porém, disse: devera, estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor,
o juízo do seu Deus. Jesus Cristo é o caminho para Deus. Jesus Cristo é o caminho. Só tem como vir a Deus através de Jesus. Ele disse isso. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Loucos são aqueles que não conhecem o caminho. E é interessante você ler o artigo definido: o caminho do Senhor, nem os seus juízos do seu Deus. E juízo está ligado diretamente às Santas Escrituras. Eu gostaria de fazer você pensar um pouco nessa grande loucura, no sentido negativo, que está a nossa comissão, né? Nós cristãos estamos vivendo uma grande loucura, pois parece que as pessoas, as igrejas, estão vivendo exatamente o que Deus considera loucura, e não o que é loucura a visão do observador. O vídeo anterior vai fazer você entender melhor sobre isso. Mas eu gostaria que você ficasse atento ao que está registrado em Salmo 49, versículo 13, onde diz que este caminho é loucura. Mas os descendentes das pessoas que vivem esse caminho, eles apoiam, aprovam essas palavras todas. Queridos, esse versículo explica por que o evangelho de hoje é muito mais fraco do que o de ontem, e o de ontem muito mais fraco do que o de anteontem, e o de anteontem muito mais fraco do que o do mês passado. Porque as gerações, elas não se mantêm como deveria se manter, mas elas se mantêm apoiando o fácil, o errado, o propício, o bom aos seus olhos. Que nós venhamos a ensinar aos nossos filhos, netos, bisnetos, quem sabe você tem a sorte de ter um tataraneto, que você venha ensinar realmente os caminhos do Senhor, o caminho do Senhor e o juízo do Senhor. Mas para terminar, loucos, a visão da Bíblia, a visão de Deus, está registrado no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 25, que Jesus ele tem algo interessante a dizer. Ele tem algo interessante a dizer. Lucas 24, versículo 25, está escrito isso. Jesus dizendo aos discípulos no caminho de Emaús, lembrando que eram discípulos. Lucas 24, 25 diz assim: e ele lhes disse: ó nécios e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Louco, a visão da Bíblia, a visão de Deus, são aqueles que não creem na vinda de Cristo, na sua morte na cruz e na sua ressurreição. Se você ler o contexto, você vai ver que os que estavam no caminho para Emaús, eles estavam se lamentando pelo Cristo crucificado e não pelo Cristo ressurreto. Que Deus abençoe a tua vida. Se inscreva no canal se gostou do vídeo. Por favor, divulgue o vídeo. Entenda, é melhor ser louco diante dos homens do que ser louco diante de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, seu ministério, em nome de Jesus.